Olá estudante, olá amante da história, eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Seja bem-vindo! Bem, e hoje eu quero trazer aqui alguns detalhes do que faz um historiador, um pesquisador, um professor de história, o que fazem, qual o seu trabalho, o que comem, onde vivem, brincadeiras. Mas o que faz de fato um professor de história, de onde ele retira todas essas fontes e informações, é o que eu vou falar um pouco aqui neste vídeo hoje. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e dá aquele joinha para ajudar aí o nosso trabalho, o nosso projeto, tudo bem? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bem, então o historiador ele tem como objetivo investigar a história. O historiador ele é uma espécie de investigador e através dessa investigação, de determinadas investigações, é que o historiador consegue ali trazer ideias do passado, fatos que ocorreram no passado e que a sociedade muitas vezes esquece de determinados fatos e acaba repetindo determinados fatos e comportamentos que ocorreram durante a história da humanidade. Então existem aí algumas fontes que o historiador acaba utilizando para realizar o seu trabalho com qualidade, trazendo informações para as pessoas no presente. Então o historiador ele vai lá, investiga essas informações, essas fontes históricas, para realizar um trabalho de qualidade e um trabalho também que fique objetivo e claro para as pessoas compreenderem de fato o que ocorreu em determinado período da história. Então eu vou trazer aqui 4 tipos de fontes históricas que o historiador acaba utilizando para realizar o seu trabalho. Começando então pela fonte escrita, o historiador utiliza muito esta fonte, a fonte escrita, ou seja, ele trabalha ali com livros, cartas, textos de leis, tá? Então são temas realizados ali na questão escrita, são fontes escritas. Então o historiador ele acaba se embasando nessas fontes, nesses textos, para realizar a sua pesquisa, o seu trabalho, tá? Então, uma das principais fontes que o historiador utiliza é a fonte escrita. Então, como eu disse, cartas, textos de leis, livros também, muitos livros são utilizados para realizar pesquisas, tá? Então, é importante que o historiador, que você também compreenda essa parte da escrita como fonte histórica, tudo bem? Uma outra fonte que o historiador utiliza bastante também e é até recomendada em livros didáticos para que os alunos possam ali compreender bastante bem, determinadas imagens, são levantadas questões em cima dessas imagens, como por exemplo, então, aí a fonte iconográfica, Estamos falando do quê? De fotografias, estamos falando de pinturas, por exemplo, tudo que é relacionado à imagem. Então o historiador acaba trabalhando em cima dessas questões também. Por exemplo, uma fotografia, você pode levantar diversas questões em cima deste documento, como por exemplo, quem tirou, quando foi tirado, quem é o personagem ou personagens que estão na fotografia, tá? O tipo de papel, você acaba definindo às vezes o período que foi tirado esta fotografia, determinada fotografia, tá? Então, com qual objetivo foi tirada essa fotografia, tá? Se era algum registro, se foi algum dia em comum, tá? Então, o local que foi tirado, tá? Então é importante levantar essas questões em cima de uma fotografia. Se você tiver uma fotografia de algum parente aí seu na sua casa, você pode pegar e levantar essas questões, quem tirou, quando tirou, como foi, tá? E isso você está fazendo uma investigação do passado, da história, tudo bem? Então a fonte iconográfica também é muito utilizada pelos historiadores. Um outro tipo de fonte que o historiador acaba utilizando também é a fonte oral, ou seja, uma entrevista. Hoje, nos dias atuais, um áudio de WhatsApp também pode ser utilizado, tá? Não só como uma investigação de Polícia Federal, mas também como uma investigação histórica, tá? Você, através daquele áudio ou daquela entrevista, você pode tomar determinadas conclusões
tá? Então é baseado na narrativa, a fonte oral, tá bom? Então é uma fonte assim pouco utilizada pelos historiadores, justamente porque quem já morreu não pode falar, né? Então se você for fazer uma entrevista, obviamente tem que ser uma pessoa que esteja viva, lógico. Então a fonte oral ela contribui também para o trabalho do historiador. Nós temos também aí as fontes materiais, né? Então as fontes materiais os historiadores acabam utilizando de certa forma, mas quem utiliza mais esse tipo de fonte são os arqueólogos, né? Mas os historiadores também acabam utilizando bastante esse tipo de fonte, né? E o que são essas fontes materiais? Podemos colocar aí como exemplo restos de fogueiras, né? Vestígios de fogueiras, de homens das cavernas. Podemos aí colocar também cerâmicas, utensílios domésticos que foram utilizados, tá? Então tudo isso engloba fontes materiais, estátuas, tá? Adornos que as pessoas utilizavam em períodos anteriores. Então todos esses caracteres aí relacionados a materiais, tá? Os historiadores acabam utilizando também. Então é considerado aí fonte material, uma estátua, um casarão. E dentro desse quesito de fonte material, o que acaba acontecendo? Existem aí diversos sítios arqueológicos, tá bom? E esses sítios arqueológicos, existem diversos sítios espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, ou seja, onde você encontra determinados tipos de fontes materiais que explicam como determinada sociedade se organizava, como eles viviam, o tipo de alimento, se eles caçavam ou não, o que eles caçavam, tá? Então são fontes materiais e são extremamente importantes para a compreensão do nosso passado. Tudo bem? Então aí 4 tipos de fontes históricas, fontes materiais, né? Que de um contexto geral que os historiadores acabam utilizando. Então aí 4 fontes, né? A fonte escrita, a fonte oral, a fonte material e a fonte iconográfica, né? Então 4 tipos de fontes que são utilizadas basicamente pelos historiadores. Existe aí alguns detalhes a mais, mas no geral é isso. Viu como foi fácil? Tranquilinho? Então é importante que vocês conheçam, para quem quer estudar história ou para quem não compreende determinados fatos da história, é importante conhecer aí alguns detalhes sobre a disciplina, sobre o conteúdo, para não ficar perdido lá na hora da matéria e achar que o conteúdo é chato, que o conteúdo não serve para nada, muito pelo contrário. Tá? O conteúdo ele é muito rico, é que as pessoas acabam não compreendendo os fatos históricos justamente por às vezes estudar de uma forma errada e se tornar um negócio chato e também sem nenhum objetivo, tá bom? Então, como diz o velho jargão de Edmund Burke, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Inscrevam-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos. Deixo o meu muito obrigado e até a próxima aula.